Hoje nós vamos falar sobre uma das empresas mais aguardadas pelos investidores de longo prazo. Vamos saber tudo como foi o segundo trimestre da Itaúsa. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Caso você esteja chegando agora na bolsa e não sabe exatamente quais são os investimentos que a Itaúsa tem dentro do seu portfólio, eu trago aqui as suas principais participações. Vale ressaltar, a Itaúsa não é uma empresa tradicional daquelas que produz um bem ou oferece um serviço ao mercado. Ela é uma holding, ou seja, uma empresa que tem participações em outras empresas. E essas outras empresas, sim, oferecem produtos ou serviços ao mercado. Então vamos conferir quais são as empresas importantes aí dentro do portfólio da Itaúsa. O Banco Itaú é muito importante. Nós também temos participações relevantes na Alpargatas, Duratex e NTS, que é uma empresa que não tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Essas outras três que eu estou passando o cursor têm ações na B3. Vamos começar falando do Banco Itaú, porque ele é o que mais traz resultados para a holding Itaúsa. O que aconteceu no segundo trimestre de 2020? A gente teve uma queda no lucro líquido recorrente de 42%. E quando a gente pega os 6 meses iniciais de 2019 comparado a 2020, a gente vê uma queda de 43%. Qual que é o principal motivo? Bom, a gente teve aí os impactos do Covid no segundo trimestre de 2020, aí o Itaú fez uma grande provisão para perda de crédito, também teve uma menor margem de juros e a depreciação do real frente ao dólar americano. Isso aqui foi os principais pontos que impactaram nessa queda do lucro líquido do Itaú. Agora nós vamos falar da Alpargatas. A Alpargatas, que apresentou uma queda drástica também do seu lucro líquido. Olha só, estou passando o cursor aqui, caiu 63% nas bases trimestrais e 44% nas bases semestrais. E aí foram inúmeros motivos, tá? Especificamente aqui do segundo trimestre de 2020. Queda no volume de vendas, menor escala de produção, impacto do custo de mão de obra, outras despesas relacionadas às fábricas. Aí tivemos também maiores provisões para perda de crédito, prorrogação nos prazos de vencimento de clientes e captações de novos empréstimos. Por conta de tudo isso que eu acabei de mencionar, o lucro da Alpargatas acabou sendo inferior. E aí a gente percebe que o Covid não pegou apenas o Banco Itaú e também não apenas a Alpargatas, também atingiu em cheio a Duratex, que é a terceira participação da Itaúsa, tão em cheio que teve uma queda de 97% no seu lucro líquido nas bases trimestrais e 20% nas bases semestrais. Qual que é a grande questão aqui? Bom, primeiro ponto, queda no volume de vendas, menor escala de produção, câmbio desfavorável, também uma maior provisão para perda de crédito, captação de novos empréstimos, prorrogação nos prazos de recebimentos dos clientes, e isso tudo foi parcialmente mitigado com a prorrogação de prazo junto a fornecedores. Por conta de tudo isso que eu mencionei para você, a Duratex teve este impacto aqui no seu resultado trimestral. E por fim, a NTS, que eu mencionei no começo do vídeo, ela não tem ações negociadas na Bolsa de Valores e ela trouxe um resultado positivo, teve um crescimento, tá? O seu lucro trimestral aí acabou crescendo 7% no segundo tri de 2020 comparado a 2019 e quando a gente pega as bases semestrais, acabou apresentando um crescimento de 9%. Então, de todas as empresas que a Itaúsa tem participação, a única que apresentou crescimento foi a NTS. E agora a gente vai ver o resultado da Itaúsa geral. Afinal de contas, a gente viu das empresas que compõem as participações que a Itaúsa tem. Vamos ver da Itaúsa de fato, né? O resultado da holding em si. Então, o lucro líquido recorrente da Itaúsa acabou caindo 41% segundo tri de 2020 comparado ao segundo tri de 2019 e o lucro líquido acabou caindo 75% nessas mesmas bases que eu acabei de mencionar para você. Então a gente tem uma redução
no resultado da Itaúsa. E quando a gente pega as bases semestrais, os 6 meses iniciais de 2020 comparado aos 6 meses iniciais de 2019, a gente também tem uma redução do lucro líquido de 67,3%. O lucro líquido recorrente acabou caindo 46,7%. O ROI também teve uma redução, tanto o ROI quanto o ROI recorrente acabaram apresentando uma redução, igual vocês estão vendo aqui, eu passando o cursor, o Return on Equity atualizado da Itaúsa. Bom, e eu falei agora há pouco de todas as empresas que compõem o portfólio, mas nem todas têm o mesmo peso, tá? Então aqui a gente percebe o valor de mercado dessas empresas na Bolsa de Valores no último dia útil do segundo trimestre de 2020. Aqui já é a participação proporcional da holding Itaúsa nessas empresas. E aí você vai ter nesta coluna aqui o valor de mercado das participações da Itaúsa. Então você percebe que eu até destaquei amarelo, o Itaú, inegavelmente, ele é muito importante para a Itaúsa. Em segundo lugar, nós temos a Alpargatas e em terceiro lugar, a Duratex. Tá? A NTS está aqui com o valor contábil porque ela não tem ações negociadas na Bolsa de Valores. E aí, quando você tem a soma de todas as participações, você chega a 101 bilhões 236 bilhões de reais, sendo que a Itaúsa, o valor de mercado dela no último dia útil do segundo TRI 2020 estava com 80 bi 660 mi. Então você vê que tem uma diferença aqui de 20%, é aquele famoso desconto que o pessoal sempre gosta de bater na tecla, e até isso daqui o próprio pessoal do relatório do release da Itaúsa traz para o mercado. E aí a Itaúsa é muito conhecida como uma pagadora de dividendos e o dividend yield atualizado da Itaúsa está em 9,1, primeiro TRI de 2020 fechou em 9,9. Aqui a gente vê o histórico do dividend yield, lembrando que aqui, né, esses dados que você está vendo, ele considera tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio brutos pagos e declarados nos últimos 12 meses, tá bom? Para fazer uma comparação justa. Então, tem que fazer com bases anualizadas aqui. E um detalhe fundamental aí é o crescimento do número de acionistas pessoa física na Itaúsa. Então, em azul, você percebe o número de acionistas pessoa física da Itaúsa em dezembro de 2018. É bastante, tá? Aí cresceu muito para dezembro de 2019. E olha só o salto que deu, a gente nem encerrou 2020, e olha a quantidade de acionistas pessoa física que tem a Itaúsa. Mais de 750 mil CPFs são sócios da Itaúsa. Em relação ao retorno da Itaúsa na Bolsa, a gente tem aqui o histórico de 2006 até 2020, então a gente percebe que a Itaúsa é composto de altos e baixos em relação à sua cotação na Bolsa. E quando a gente pega todo esse período de tempo, de maio de 2006 até agosto de 2020, as ações subiram num agregado de 65,71% na B3. E em relação ao histórico de lucro da empresa, eu até postei no meu Instagram, então aqui é o lucro líquido anualizado de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, e aqui destacado em amarelo o mais atualizado, 6 meses de 2019 comparado aos 6 meses iniciais de 2020. Inclusive aqui embaixo eu vou deixar para você na descrição o link para você acessar o meu Instagram e conferir mais conteúdos como esse, além do link para participar da comunidade Hobby no Telegram, os dois aqui embaixo. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.